Aleluias. Efésios 5. Deixem Efésios 5 aí separado, porque voltaremos para Efésios 5 novamente depois. Efésios capítulo 5, versículo 17. Essa é uma palavra muito conhecida. E o assunto que iremos abordar hoje é um assunto que eu gosto muito, eu sou muito apaixonada. Aleluias. Glórias a Deus. Hoje iremos falar sobre o Espírito Santo. Aleluias. O Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Eu amo demais ouvir sobre o Espírito Santo e falar sobre ele. Aleluias. Porque ele é o nosso professor. É ele que está aqui na terra agora para nos ajudar. Aleluias. Glórias a Deus. Ele é aquele que sempre está conosco, como um professor, como um amigo fiel, como um conselheiro. Aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Então, Efésios 5, 17 diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha que interessante. Essa palavra, ela fala que precisamos nos encher do Espírito Santo. Mas eu achei interessante, hoje eu estava lendo, e ele diz assim, olha, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele dá uma ênfase em cânticos espirituais. Ele poderia falar em cânticos, mas ele prefere e ele dá uma ênfase em cânticos espirituais. Porque, na verdade, nós entendemos, e quando você começa a ouvir certas músicas, você começa a perceber que aquela música ela não é espiritual. Ela é tudo, mas ela não é espiritual. É possível, Elaine, ter hinos que não são espirituais? É possível que tenha hinos que são carnais. São hinos que falam muito de vingança. Eu irei me vingar, as pessoas irão me ver quando eu estiver lá em cima. Tem muitos cânticos que se menosprezam como crente. Irmãos, quando éramos pecadores, realmente a gente não valia nada. Mas depois que você aceita Jesus, você não pode nem cantar, e nem falar, e nem se menosprezar. Você não pode se diminuir. A humildade não quer dizer que você precisa se menosprezar para você ser uma pessoa humilde. A humildade é você sempre reconhecer que você pode tudo, mas você pode por causa do Senhor Jesus. Então, quando nós andamos com a cabeça em pé, reconhecemos a grandiosidade de Deus, aí estamos sendo humildes. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, é sempre por causa do Senhor Jesus. Então, existem cânticos que eles não são espirituais. Eles são cânticos carnais, que se menospreza, que se diminui, que fala sobre tristeza, inundar-se uma alma de tristeza, de choro, lamento, de vingança, vingativo. E existem igrejas, congregações que elas são apaixonadas por esses tipos de música. São as igrejas onde são mais carnais, onde existe mais brigas, porque elas já são incentivadas pelos próprios hinos. São as igrejas onde os crentes mais se diminuem, porque elas ouvem isso. Então aqui está uma ênfase, cânticos espirituais, cânticos do Espírito, cânticos que falam sobre o que é a palavra de Deus. Um cântico espiritual é tudo que você fala que tem na palavra de Deus. Ele é espiritual porque ele vem do Espírito. E o Espírito, ele sempre vai estar confirmando a palavra de Deus. Não tem como o Espírito Santo confirmar outra coisa que não seja a palavra de Deus. Aleluias. Então eu quis deixar essa ênfase porque tem muito crente que ele se deixa levar por esses cânticos. É aquele cântico com a melodia gostosa, que pega o crente naquele momento de fragilidade, aquele momento que a carne gosta de chorar. Se tem uma coisa que a carne gosta é de chorar. Incrível, a carne gosta de chorar, ela gosta de se lamentar. Ela gosta de ser coitada, sabe? De olhar e dizer, você realmente, meu filho,
Que coisa que está acontecendo com você. Aleluias. Então, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Mas o versículo chave mesmo aqui é o 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Aleluias. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse aqui é o Espírito Santo de Deus. Espírito com A maiúsculo. Enchei-vos dele. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Eu acho gostoso porque, sim, nós entendemos que Jesus ele é importante, Deus ele é importante, mas quando se fala de encher, se refere ao Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. É ele que tem a capacidade de nos encher. Aleluias, glórias a Deus. É importante você entender sobre, você aprender como foi a trajetória de Jesus, é importante. É importante você saber a grandiosidade de Deus, é importante o plano e tudo, entender sobre o nome, mas entenda uma coisa, você precisa se apaixonar cada vez mais e mais e mais pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa se encher com o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Olha, outras versões dizem, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Aleluias, glórias a Deus, mas encham-se do Espírito de Deus. Não beba muito vinho, eu gosto dessa versão aqui. Não beba muito vinho, porque naquela época, irmãos, você precisa entender uma coisa, naquela época era cultura. Era cultura. E você entende que o vinho, ele não é que nem uma bebida. O vinho, ele contém menos álcool. Então, quando a pessoa tomava pouco vinho, ela não chegava a se embriagar. Ficava naquela alegria aqui, mas não era uma coisa que levava ele ao erro. Mas ele quis dizer, olha, se beber muito, não beba muito vinho. Mas entendemos que, para evitar você deslizar, não se bebe. Aleluias. Mas como aqui era uma palavra dada ao pessoal daquela época que tinha o costume de beber vinho, que nem nós hoje temos costume de beber café, café em excesso também não é bom. Principalmente quando tem açúcar. Então ele fala, olha, não bebam muito vinho. Agora, sabe o que eu acho interessante? Que quando o Espírito Santo ele está inspirando os discípulos a escrever, ele vai fazer uma analogia entre o vinho e o Espírito Santo de Deus. Duas coisas que conseguem encher o homem. Não é no primeiro copo que o homem se embriaga. Ele precisa tomar outro e outro e outro para ele se encher. A cabeça dele fica cheia de álcool. E ele daqui a pouco está feliz, está alegre, está falando coisa que não deve. Ele não está mais em si. E na verdade, o Espírito Santo, quando nos enchemos dele, é do mesmo jeito. Você não começa falando em língua já de baixo, a não ser que venha uma unção sobrenatural e já cai em cima da sua cabeça. Mas você percebe que o Espírito Santo, você vai se enchendo. Começa até que você está cheio. E eu acho interessante porque o vinho, na Bíblia, ele também ele simboliza a alegria. Porque quando as pessoas elas começavam a tomar vinho, ela começa a ficar alegre. Começa a ficar com os sentidos deles altos. Então o vinho ele simboliza a alegria. E eu acho interessante essa analogia entre o Espírito Santo, porque você já percebeu quando você se enche do Espírito Santo, o quanto você fica alegre, você fica cheio, parece que tem algo dentro de você que está transbordando e é uma alegria sobrenatural, você nem sabe por que é, você não sabe. Você simplesmente sente uma presença gostosa que te inunda. É algo sobrenatural, irmãos. Essa é a presença que o povo do mundo procura. O povo do mundo passa muitas vezes a noite todinha bebendo. Quando é no outro dia que acorda, aquele sentimento de vazio. Aí vai lá de novo e bebe de novo. Porque é uma coisa que é passageira, não é uma coisa que fica. É como se fosse a fuga do povo do mundo, é a bebida. São as drogas. Aleluias.
E o crente, ele também consegue entrar em uma dimensão sobrenatural, que é uma dimensão que deixa a sua mente extasiada. O crente, ele também tem essa possibilidade, por isso que o crente, ele não sente essa necessidade. Eu achei interessante, hoje eu estava passando um vídeo e tinha alguém que tinha uma pessoa que colocou bem assim no vídeo: vocês que nem bebem e nem fumam, vocês mulheres que nem bebem e nem fumam, o que é que vocês fazem para poder aguentar o dia a dia? Porque hoje em dia é assim. Hoje em dia parece que ou você tem que estar medicado com antidepressivo, ou você é medicado com antidepressivo, ou você se trata com um psicólogo, ou você é aquela pessoa que só vive bêbada. Porque o pessoal, para hoje em dia, as pessoas já colocaram em suas mentes que não dá mais para viver uma vida normal se não tiver um refúgio que não seja essas coisas: bebida, psicólogo ou antidepressivos. Aleluias. Aí eu fiz questão de colocar lá, por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso socorro. É o Espírito Santo, quando você fala em línguas, que você se enche. E existe algo dentro de você que se modifica. Que modifica. E aquela presença, ela dura durante muito tempo. Entenda, enchei-vos do Espírito Santo não é uma coisa que você se enche e você fica cheio pro resto da vida, não. Assim como o vinho, você se embriaga e depois de um tempo você volta ao normal. Então você precisa sempre estar se enchendo, sempre estar se enchendo, sempre estar se enchendo. É por isso que muitas vezes você encontra crentes, infelizmente, que tomam antidepressivo, que precisa de um psicólogo, porque ele não entendeu que existe uma resposta. Essa resposta já está dentro dele, que é o Espírito Santo. É o Espírito que dá a palavra a nós para que possamos nos encher. Aleluia, glórias a Deus. A palavra também nos ajuda a nos encher, a nos fortalecer. Ele ainda não entendeu que existe uma solução. Aleluias. O problema é porque tem muito crente que a preguiça não deixa buscar essa solução. É mais fácil você sentar e conversar com alguém. É mais fácil você tomar um remédio. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu achei interessante essa analogia com o vinho, porque o Espírito Santo, quando estamos cheios, é quase que nem uma pessoa bêbada. Vocês perceberam que no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre eles, a Bíblia diz que acharam que eles estavam bêbados. Porque, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você parece que ela está bêbada. Ela fica alegre, começa a rir. Eu já vi pessoas cheias do Espírito Santo que ela começa a rir, começa a correr. É uma coisa diferente. É como você não tem mais controle. É que nem a bebida, você não tem controle. Você já percebeu que a bebida você não tem controle? A pessoa, meu Deus do céu, não tem controle sobre o corpo. Não tem controle direito sobre o que fala. E eu já vi, existe um livro, acho que não lembro quem é o autor. E o nome do livro é Ha Ha Ha. É uma risada. Que ele diz que quando nos enchemos do Espírito Santo, não tem como você não ficar feliz. Então você começa a rir. E realmente tem pessoas que quando você vê, pula, realmente sapateia, ri, chora, mas é um choro de emoção. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, não existe mais controle sobre o corpo. Aleluias. Esse é um dos mistérios de se encher. É por isso que eu digo, eu sou apaixonada por essa palavra, porque, irmãos, um momento em que você se enche do Espírito Santo é um dos prazeres mais gostosos da vida. Eu acho que não existe um prazer mais gostoso na vida do que você estar cheio do Espírito Santo. É um momento que parece que é o céu na terra. Tem momentos que quando a gente está assim nesse nível, eu penso, meu Deus, o céu deve ser mais gostoso do que isso. Aleluia. Agora imagine se o momento de se encher do Espírito Santo é gostoso, imagine o céu. Aleluia. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra neste caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. Eu gosto dessa versão porque ele fala, porque, irmãos, é impossível você se encher do Espírito Santo daquele momento, ou quando você vive uma vida que você sempre está se enchendo, é impossível você não ser governado por ele. Porque quando você se enche, é como se o seu espírito ele tivesse mais sensível para ser governado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele está aqui dentro de nós para nos governar.
O que é um governo, ele? O governo, Elohim, dita ordens, dita leis, e ele diz, é por aqui. Então o Espírito Santo, ele está como um governante. Ele sabe qual a melhor decisão. A Bíblia diz que Deus revela ao Espírito Santo sobre o futuro. Então, Elohim, olha que coisa maravilhosa que o crente tem na mão. Às vezes o povo diz, a gente não sabe o dia de amanhã. Quem disse que não sabe? O crente, ele sabe o dia de amanhã. Não existe essa coisa de, tudo bem que existem coisas que a gente não entende ainda com exatidão, mas sim, é possível nós sabermos o dia de amanhã. É possível o Espírito Santo, ele trazer uma sensibilidade e você começar a entender, peraí, eu acho que vai acontecer alguma coisa amanhã. Você tem uma decisão para tomar amanhã, você se medita, você se entrega no Espírito Santo e você consegue, não, essa é a melhor decisão para tomar. Então, quando você se enche do Espírito Santo, quando você deixa o Espírito Santo te conduzir, quando você está cheio, é possível ser governado. É possível tomar a melhor decisão. Você percebe porque muitos crentes, eles não conseguem tomar decisões, tomam decisões que não são assertivas, porque eles não estão cheios do Espírito Santo. Eles não são governados pelo Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. É preciso uma sensibilidade mais aguçada. E é por isso que eu já quero que a amada igreja já abra em Atos 6. Aleluia, glórias a Deus. Atos capítulo 6. Aleluias, glórias a Deus. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Atos 6, do 1 até o 4, que diz assim. Olha a importância de ser cheio do Espírito Santo também, é um pré-requisito. Aleluias. Atos 6, 1 ao 4 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aleluia, estava crescendo o número de discípulos e as viúvas, porque entendemos que naquela época eles cuidavam das viúvas, eles cuidavam dos necessitados. Mas foi crescendo demais, foi crescendo. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, foi explicar, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Não é que eles não podem servir a ninguém, todo mundo é chamado a servir. Mas o que eles precisavam ter precisava ter alguém que tivesse mais tempo ali, sabendo quem era que precisava de ajuda, indo ajudar. Isso demanda um tempo. E quando você lê a Bíblia, você entende que aquela pessoa que ela foi chamada para ensinar a palavra de Deus, ela precisa de tempo, de dedicação. Aleluia. A vida dela, o tempo dela precisa ser mais voltado à comunhão com Deus, porque ele precisa estar sempre sensível. Ele precisa sempre estar cheio. Ele precisa estar estudando para poder trazer a palavra de Deus. Então eles entendiam a importância também de estudar. Não dá para a gente deixar o nosso tempo de comunhão com Deus para que a gente sirva as mesas. Não é razoável para a gente. Nós temos um ministério específico, então não é razoável. Aleluias. Aí olha o que ele fala, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação. Claro, porque se a pessoa vai ter uma posição dentro da igreja, ela vai ser uma pessoa vista. Se ela vai ser uma pessoa vista, muita gente se espelha naquela pessoa. Então, primeiro, de boa reputação, mas olha que interessante. E que seja cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluia. De sabedoria, porque vai ter que lidar com demandas da vida, vai ter que lidar com pessoas. É preciso você ser sábio para lidar com pessoas. Mas sabe o que é interessante? Que ele especificamente diz que precisa ser cheios do Espírito Santo. Olha a importância, olha a importância. A importância é tanto de ser cheio do Espírito Santo que Jesus falou, olha, eu estou indo para o céu.
mas o Consolador virá. Até o dia em que vocês sejam cheios do Espírito Santo, não façam a obra. Fiquem em Jerusalém, estejam em comunhão, estejam se consagrando, mas até o dia que vocês possam estar revestidos do Espírito Santo, que vocês possam estar cheios, até esse dia vocês não podem fazer a obra. Olha a importância de você ser cheio do Espírito Santo. Olha a importância de separar pessoas que sejam cheias do Espírito Santo para determinados cargos na igreja. Acredito que muitos pastores deveriam também analisar isso na hora de separar, seja quem for, seja qual for o cargo, pessoas cheias do Espírito Santo, porque, irmãos, estar cheio do Espírito Santo é você ser governado pelo Espírito Santo. Quando você é governado pelo Espírito Santo, é mais provável que você não erre. É mais provável que você tome as melhores decisões. É mais provável que você não seja um crente carnal. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. 4. Mas nós perseveraremos na oração. Olha o que é que eles farão. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós perseveraremos, continuaremos no nosso ministério de orar, comunhão com Deus e levar a palavra. Aleluias. Agora você vê, eles precisavam de pessoas para servir a mesa, para lidar com a distribuição da verba que era arrecadada. Eles disseram, precisam ser pessoas cheias de Espírito Santo. Eles vão lidar com gente, irão lidar com dinheiro, aleluias, e irão lidar com pessoas que estão olhando para ele. Então eles precisam ser espelho, eles precisam ser cheios do Espírito Santo e eles precisam ter sabedoria. Aleluias. Glórias a Deus. É como estávamos falando aqui ontem. Quando você não coloca pessoas cheias de sabedoria, muitas vezes acaba acontecendo uma briga dentro da igreja. Aleluia, glórias a Deus. Porque é preciso ter sabedoria. É claro que mesmo tendo sabedoria, mesmo você analisando, mesmo você tentando ser a pessoa mais espiritual do mundo, você ainda vai ter que lidar com as pessoas que são imaturas. Aleluia. Mas ser cheio é muito importante. Deveria ser um pré-requisito para todo pastor, sempre quando for separar um membro dentro da igreja para qualquer coisa. Pré-requisito, ser cheio do Espírito Santo. No mínimo, falar em línguas estranhas. Aleluia. Glórias a Deus. Agora, abram em Atos 2. Atos capítulo 2. Só voltar algumas folhas. Atos capítulo 12, versículo do 1 até o 4, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aleluia. Deixa eu pegar em outra versão, essa daqui. Aleluias. Olha o que fala. Havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar naquele dia. E de repente veio do céu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido como línguas de fogo. Eu acho maravilhoso. Você já percebeu como é interessante que eles viram algo parecido como línguas? Porque eu falar em línguas, irmãos, é você falar. É falar realmente, é o falar, é o pronunciar. Era isso que eles precisavam, externar. Eles precisavam externar. Aleluias.
Existe algo que lá dentro do seu espírito, é como se o Espírito Santo ele conversasse com você. E ele dissesse, Ginaldo, fale assim. Aí você externa o que o Espírito quer que você fale. Agora eu acho interessante que eles viram línguas como que de fogo, como se fossem línguas. Aleluia, porque falar em línguas estranhas é uma conversa entre o Espírito Santo e o seu espírito. E você externa isso. Aleluias, glórias a Deus, maravilhoso. Que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Aleluias. É por isso que nós dizemos, quando você começa a estudar sobre o Espírito Santo, que existe sim um batismo nas águas, mas existe um batismo, que é quando o Espírito Santo, quando você começa a falar em línguas estranhas, como se você agora tivesse completo. Você nasce de novo, o Espírito Santo ele entra dentro de você. E a partir daí, um milagre que aconteceu externamente agora também acontece, algo que aconteceu internamente agora vai acontecer externamente. Quando o Espírito Santo ele entra dentro de você para ser o seu penhor, é um milagre que acontece internamente dentro de você. Mas quando você fala em línguas estranhas, você completa um milagre, que é o milagre de ser revestido. É um milagre que acontece externamente, por fora. Então você está completo, tanto dentro quanto fora. Aleluias, glórias a Deus. Que majestoso. Aleluias. E todos os presentes ficaram cheios do Espírito. Olha, quando você fala em línguas, é aí que você fica cheio. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. É impossível você dizer que é um crente cheio do Espírito se você não fala em línguas. Aleluias. É por isso a importância. Você fala em línguas. Aleluias. Eles não esperaram sentir alguma coisa. Porque tem muito crente, Elohim, eu ainda não senti. É para você. Aleluias. Vou mostrar depois que não existe um tempo. Eu aceitei a Jesus hoje, Elohim. Não é possível falar em línguas estranhas. É possível você falar hoje. Aleluia. Não existe. Só quem precisou esperar foi os 12. Foram os discípulos. Foram aqueles que eram os discípulos de Jesus. Quando ele foram os únicos que precisaram esperar. Hoje não precisamos esperar. Aleluia, glórias a Deus. Eles foram os únicos. Os remanescentes depois de Jesus foram os únicos que precisaram esperar. Aleluia. A espera deles acabaram aqui. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aleluia. Quem é que capacita? Quem é que dá? Você já entendeu que não é a gente da nossa cabeça que inventa as línguas? É o Espírito Santo que nos dá conforme Ele quer. Às vezes quando você para ouvir, às vezes a pessoa está falando uma língua, daqui a pouco ela começa a falar uma língua mais diferente. Rapaz, agora parece que modificou essa língua aí. Não é que mas você começa a perceber, rapaz, a língua está um pouco mais diferente. O Espírito Santo às vezes vai modificando até o falar. Você começa em uma e daqui a pouco ele já dá outra. Aleluia, glórias a Deus. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém. E quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver o que se tratava. E ficaram espantados ao ouvir que seus próprios idiomas estavam sendo falados. Como pode isso? Exclamavam maravilhados. Estes homens são da Galileia. Como estão ouvindo todos eles falando em línguas das terras onde nascemos? Aqui estão homens partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia. Olha quantas línguas! Da Frígia, da Panfilia, do Egito, das regiões da Líbia, ao redor do Cirene, visitantes de Roma, e tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos estes homens falando em nossas próprias línguas a respeito das maravilhas de Deus.
ainda ouviram, não era qualquer coisa, eles estavam falando a respeito das maravilhas de Deus. E ali estavam eles maravilhados e confusos. O que quer dizer isso? Perguntavam uns aos outros. Porém, outros da multidão zombavam deles. Eles estão bêbados. Isso sim, diziam. Aleluias. Deve ter sido um ribuliço, deve ter sido... Não sei como deve ter sido a cena, mas eles achavam que eles estavam bêbados. Eles não estavam apenas falando, eles estavam cheios, mas eu acredito, não sei, que talvez o semblante dele, o jeito deles, fizeram o pessoal acreditar que eles estavam bêbados. Então, de alguma forma, não sei, eles estavam parecidos bêbados. Não, eles estão bêbados. Por isso que eles estão falando assim. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, se encher é tão gostoso. É tão gostoso. É edificante. A Bíblia diz que, quando falando em línguas, o Espírito, nós estamos nos edificando a nós mesmos. Olha, falar em línguas, além de ser gostoso, ser prazeroso, você edifica a si mesmo. Aleluias, glórias a Deus. Você consegue ser usado pelo Espírito Santo. Aleluias. A Bíblia também, quando você começa a aprender sobre o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o nosso professor, é aquele que nos guia e é aquele que nos dá as palavras certas para orarmos. Aleluias. Ele sabe a melhor forma de orar. É por isso que, independente de eu entender o que é que eu quero orar, o que eu quero falar, eu ainda gosto de falar em línguas estranhas. Aleluia. Espírito Santo, me dê as palavras exatas, certas, para que eu possa orar sobre isso. Porque só você sabe orar perfeitamente. Existe uma oração perfeita, irmão. E essa oração, ela é produzida pelo Espírito Santo. Sim, orar a palavra de Deus é bom. Tudo isso é bom. Quando oramos a palavra de Deus é maravilhoso. Mas, irmãos, você deixar o Espírito Santo conduzir a sua oração é melhor ainda. Porque ele sabe exatamente como falar com Deus. Aleluias. Ele sabe exatamente o que Deus está respondendo. Você já percebeu que muitas vezes Deus, eu preciso de orientação. Você começa a falar, você passa dias e dias ali falando em línguas sobre aquele assunto. O Espírito Santo me dá a palavra certa para que eu possa orar sobre isso. E ao final daquela comunhão, você já sabe qual é o caminho que tem que tomar. Porque você pediu o Espírito Santo para te usar, para orar sobre aquilo. O Espírito Santo falou com Deus e Deus já respondeu ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos responde, ele respondeu ao nosso espírito. Pronto, filho, agora o caminho é esse. E você sai dali aliviado. Pronto, eu já sei o que eu tenho que fazer, é isso aqui. Aleluia, glórias a Deus. Sabe, ser cheio do Espírito Santo é bom para nossa alma, para nossas emoções. Ele é proveitoso para tomar decisões. Aleluia, glórias a Deus. Ele é proveitoso para nos deixar sensíveis ao ouvir. Aleluias. Agora, para que possamos finalizar, eu quero que a amada igreja abra em Atos 10. Aleluias. Atos 10. Glórias a Deus. Atos 10, capítulo 45. Aleluia, glórias a Deus. Atos 10, 45 diz assim: Vamos ler do 44. E diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramava também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Olha o que outra versão diz. Os judeus, quando Pedro ainda estava falando essas palavras, Pedro estava ensinando. Aleluia.
Estava falando sobre a palavra de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. Ele estava falando sobre as maravilhas de Jesus, estava levando o novo nascimento, falando sobre Jesus. E a Bíblia diz que, olha, quando Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a palavra de Deus. Enquanto eles estavam ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu sobre eles. Os judeus convertidos que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva. Está vendo o que é uma dádiva? O falar em línguas é um dom, é uma dádiva. Que a dádiva do Espírito Santo fosse derramada até sobre os gentios. Eles ficaram admirados até sobre eles. Olha, eles achavam que eles eram especiais, que só eles podiam falar em língua, não. Os gentios também podem falar em novas línguas. Aleluias. Sobre os gentios. Não podia haver dúvida sobre isso, porque eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Aleluias. Pedro perguntou, será que alguém vai proibir que eles sejam batizados com água? Olha, eles falaram em língua antes de ser batizados com água. Que interessante, porque às vezes as pessoas pensam que precisa ter uma preparação para uma coisa, para outra. Aleluias, glórias a Deus. Será que alguém vai proibir eles de serem batizados com água, agora que eles receberam o Espírito Santo como nós? Então mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Agora é interessante que ele também não demorou muito para batizar. Já estão falando em línguas estranhas. Isso prova que o Espírito Santo está dentro deles. Porque, irmãos, não tem como você falar línguas estranhas que não seja do Espírito Santo. Eles viram, eles estão falando em línguas estranhas. Então, o Espírito Santo entrou dentro dele, está conversando com o Espírito dele, e eles estão agora botando para fora o que o Espírito Santo está falando, está querendo revelar. Então, agora a gente pode batizar. Já mandou logo que batizasse, não precisa nenhuma preparação. Já foram cheios externamente, já foram revestidos com o Espírito Santo, agora vamos descer as águas. Aleluia, glórias a Deus. Então não existe muito mistério. O que existe é porque as igrejas, elas quiseram criar fórmulas. Precisa de um tempo, precisa sentir. Quando você lê a Bíblia, você percebe que não existe em parte nenhuma da Bíblia que Deus diz que você tem que esperar sentir alguma coisa, que você precisa de um tempo para começar a falar em línguas estranhas. Analise a Bíblia. O problema dos crentes é que eles nasceram muitas vezes em berços cristãos ou entraram em uma igreja e eles mal leem a Bíblia. É sempre o que o pastor diz, é sempre o que o pastor diz. Mas se você for analisar, você não vai encontrar em lugar nenhum do Novo Testamento dizendo que você precisa sentir uma emoção forte para falar em línguas estranhas. Que você precisa esperar. A única vez que Jesus manda esperar é apenas, como eu falei, quando ele subiu. Mas você não vê dizendo que precisamos ter uma emoção. Aleluia, glórias a Deus. Que precisa acontecer alguma coisa com a gente para que a gente possa falar em línguas estranhas. Tem muitos casos e relatos que eles estavam ali, aceitaram a Jesus e começaram a falar em línguas estranhas. Eu lembro-me que uma vez estávamos em uma congregação e terminou o culto e o pastor perguntou: quem nunca falou em novas línguas? Quem tem desejo de falar em novas línguas? E algumas pessoas levantaram a mão e disse: não, então quando terminar o culto, eu já achei que quebrou ali. Porque muitas vezes você tem que aproveitar. Quem tem crente é assim, que é mais fácil ele falar em línguas estranhas quando está ali no mover. Quando você quebra aquele mover para você dizer: não, vamos para cá agora, vamos falar. Aí você quebra as pernas de uma pessoa que nunca falou em línguas estranhas. Você tem que aproveitar o mover. Aleluias. Então eles dizem: vamos esperar terminar o culto para que a gente possa falar em línguas estranhas. E eu sempre fui uma pessoa que falo muito em línguas estranhas, para botar de prova. Onde eu chego, é quase impossível as pessoas não me ouvirem falando em línguas estranhas, porque minha voz ela é alta por natureza. Então, geralmente, eu não tenho vergonha. Onde eu chegar, se for para eu cantar alto, se for para eu louvar, se for para falar em línguas estranhas, eu falo alto. Então, não tenho vergonha.
Então, lembro-me que quando terminou o culto, o pastor falou: Heloíne, vá com o Pablo, vocês falam muito em línguas estranhas, vá lá para dar uma força. E quando terminou, a gente foi, eu disse, vamos, eu já gosto de falar, eu sou apaixonada, e eu sou mais apaixonada ainda quando eu vejo o crente falando da primeira vez, porque eu sei que é gostoso. Eu digo, oh meu Deus, ele está recebendo na mão uma bênção maravilhosa, irmão. Jesus. E nós fomos. E começamos a falar, vamos falando, foi falando, e todo mundo começou a falar. E tinha uma que estava resistindo, e a gente já se delongando, porque o pastor chegava, falava no ouvido e ela presa, amarrada. Eu digo, Jesus, que dificuldade, todo mundo falou rapidamente, e estava naquele momento, eu digo, eita Jesus. Aí a gente viu que não ia ter mais, eu digo, mano, já vai virar a noite e a mulher vai falar línguas estranhas. Aí parou, basta. Aí só que o pastor parou para conversar com ela. Mas olha, assim, se deixe levar, todo mundo já falou, se deixe levar, fale. Eu sei que você tá querendo, ela tava querendo, ela tentava, mas ela se freava. Porque aí depois ela começou a falar, é porque, repare, eu já falei outras vezes, mas quando eu falo, fica parecendo com a língua estranha do outro, do vizinho. Mas eu tô imitando. Eu não tô falando do Espírito, eu tô imitando. Aí eu digo, Jesus, rapaz, ela tava com uma prisão, e essa prisão já vinha há anos. Aí você nunca falou, não, eu já... mas é sempre parecida quando é alguém, sim, amigo. E quer dizer que a língua estranha não pode ser parecida, não. É ela na cabeça dela, ela não estava falando, ela estava imitando. Não, mas vamos. Aí ela ainda chegou a falar um tempinho, uns 2, 3 minutinhos, falou. Aí a gente, tá bom, porque já estava tarde. Tá bom. Mas depois ela ainda falou, mas é porque não foi parecida. Eu digo, meu Deus, que prisão na alma, Jesus. Ela já era um crente de anos. Ela disse, eu tenho tanta vontade. Eu tenho muita vontade, mas eu tô esperando mover mesmo. E eu começo a falar, por isso que eu não gosto de falar perto dos outros, porque eu imito, sem querer eu imito. Eu digo, oh meu Deus do céu. Eu digo, que coisa. Aí ali passou-se, porque não dava mais, já estava muito tarde. Ele já tinha outras pessoas, outros convidados. Eu digo, Jesus, que prisão. Ela pegou uma prisão na alma, de que ela precisava sentir o mover. Não podia ser daquele jeito, porque para ela foi forçado. Ela precisava sentir o mover do Espírito Santo de verdade, e ela começar a falar mesmo uma língua que não fosse parecida com a dos outros. Eu digo, Jesus, meu Deus do céu. E ela, eu digo, meu Deus, está perdendo ela já há anos. Parece que ela já viu uns 5 anos. Eu já fui para as igrejas para falar, já fui para eventos e tudo, para conferências, para falar, mas ela nunca conseguiu. Porque para ela, na cabeça dela, ela está falando igual dos outros e é imitação. Digo, meu Deus do céu, ela tem um espírito, ela não entendeu que ela tem um espírito, e quando você abre a boca, o Espírito Santo é quem dá. Se for parecido com o do vizinho, estão falando a mesma coisa, estão falando a mesma língua, o mesmo idioma, ou talvez estão falando sobre o mesmo assunto. Aleluia, glórias a Deus. Como é gostoso quando a pessoa às vezes vem de um berço, que o berço já te ensina a você não ter essas coisas. Porque tem igreja que é assim, que manda você esperar, que tem que ser no calor da emoção, que tem que ser todo mundo naquele reteté. Se for uma coisa só em casa, será que foi mesmo do Espírito? Ixi, mas pareceu com a língua estranha de fulano de tal. Muito parecido. Aleluia, glórias a Deus. Mas, irmãos, quando você lê a Bíblia, o melhor remédio para tirar as dúvidas da cabeça de um crente é ler a Bíblia. Lê a Bíblia, lê o Novo Testamento. Você não vai ver essa coisa de que língua do diabo, foi dada pelo diabo. Ah, precisa de um tempo para se encher, para falar em novas línguas. Você precisa de um tempo. O crente precisa se preparar. Não existe isso de se preparar. Não existe isso de dar um tempo. Não existe isso de sentir uma emoção sobrenatural para falar em línguas estranhas. Aleluia, glórias a Deus. Então fiquem com essa palavra. Não desperdicem o falar em línguas, porque é muito gostoso. Sabe? Não se embriague com vinho. Mas é possível sim você ficar bem alto, bem feliz, bem animado falando em línguas estranhas. Aquele efeito que muitas vezes o medicamento traz, que droga traz, que bebida traz. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos enche, é mais gostoso, é mais prazeroso
Por isso que um crente ele não precisa de bebida, não precisa de droga, não precisa de remédio. Porque ele tem o Espírito Santo, ele tem a palavra. Ele pode falar, ele pode se encher, ele pode se edificar e ele ainda tem a palavra que nos dá coragem, que nos dá força. Foi o que eu coloquei lá, eu falei, é Deus que nos dá essa substância. Em momentos de dificuldade você pode falar em línguas estranhas. Tem momentos que a pessoa não passa nem um versículo pela mente, ou então você está tão desanimado, tão fraco, que a melhor coisa é falar em línguas estranhas. A sua mente ela fica parada. Existem estudos que dizem que quando falando em línguas estranhas, a nossa mente ela fica parada, é como se você não pensasse mais em nada. A sua mente para, e só quem fala é a sua boca. Mas a boca ela é guiada pelo Espírito Santo. Aleluia de Deus. Por isso que é uma das... Tem momentos em que eu tô que a alma ela quer se afligir, que eu paro e fico só falando em línguas. Até aquietar a alma. E você se aquieta, porque você vai se enchendo. Vai se enchendo. Daqui a pouco você tá feliz. Quando você sente aquela presença, muitas vezes quando eu sinto aquela presença que a pessoa fica extasiada, eu paro, fico só assim. A língua estranha só na cabeça, e você está extasiado, você já está extasiado. Você é como se você tivesse amortecido, como se alguém tivesse te massageado. Você está só na cabeça, e ali você me pega no sono. Quantas vezes eu peguei no sono assim, quando a minha mente estava incomodada durante a madrugada, falando em língua, e quando estava cheia, que eu fiquei extasiado, naquele extasiado, dormir. Como se ela acalmasse a mente. Aleluias, glórias a Deus. O que o crente precisa é só usar a arma que ele já tem. Ele não precisa de nada que o mundo oferece, não. Não é que você não pode conversar com ninguém, mas você não precisa gastar seu dinheiro com psicólogo. Aleluias. Glórias a Deus, que não vai resolver. Essa é a verdade. Se resolvesse, o pessoal não voltava de novo. Não estava triste em suas casas. Se resolvesse, o pessoal também não tomava medicamento. Aleluias. Só quem resolve a nossa vida é Deus. E as armas que Ele nos entregou. Então fique com essa palavra, se encha, não tenha medo. Se você ainda está com esse receio, você ainda não entendeu, pronto, vai estudar a palavra, leia, se debruce no Novo Testamento, que é que fala, e você vai encontrar evidências que não precisa disso de esperar, de sentir. E use, porque essa é a melhor arma. Enquanto você não fala em línguas estranhas, você não está completo. E a você que fala em línguas estranhas, que não fala com frequência, entenda. A gente enche, mas precisa se encher de novo. É que nem vinho, é que nem bebida. Você enche e depois passa o efeito. Aleluia. É claro que o Espírito Santo, o efeito é maior e é melhor. Mas é preciso estar sempre se enchendo. Então não fale apenas uma vez, mas fale sempre. Sempre. Essa é a palavra que eu quero deixar para a amada igreja, no nome do Senhor Jesus. Fiquem com essa palavra. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, os irmãos e aqueles que nos acompanham aí pela internet. Nós vamos, nesse momento, tirar dízimos e oferta para a obra do Senhor.